Olá pessoal, tudo bem? Estamos dentro da faculdade FTC, dentro do Núcleo de Práticas Jurídicas, para entrevistar o nosso queridíssimo docente, o professor João Carlos, que vai dar a sua opinião sobre Legaltech para a nossa equipe. Nosso professor, como sempre, um querido, cedeu esse tempo para nós. E aí, vem com a gente. Olá, tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Como são? Bom dia. Bem-vindos. Um prazer estar aqui contigo. Prazer em recebê-los aqui no nosso Núcleo de Práticas Jurídicas da FTC. Professor, obrigada por ceder o espaço para a gente, inclusive sobre esse tema que é muito controverso dentro da área jurídica. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor como o senhor definiria a Legaltech para os leigos do assunto? Legaltech é uma expressão razoavelmente nova, mas que, de certa forma, representa um elemento já consagrado no direito, que é a incorporação de tecnologias. Quando se utiliza esse termo Legaltech, via de regra está falando de incorporação de tecnologias no mundo digital ao direito, agregando, então, toda a lógica do mundo digital como elemento catalisador, dinamizador em relação às questões do direito. Professor, na sua trajetória profissional, quando o senhor percebeu que a tecnologia seria essencial para o direito? É interessante essa pergunta porque, de certa forma, eu fui formado juridicamente no mundo analógico. Então, eu peguei toda a dinâmica do mundo analógico e peguei a transição, tanto global em relação à digitalização, acesso à internet a partir da década de 1990 e, de fato, a incorporação mais incisiva isso no âmbito do direito. Então, eu pude acompanhar toda a trajetória em relação ao desenvolvimento de um processo que era mais analógico, mais vinculado ao papel, para vir ao mundo digital. Em especial, a partir do ano 2000, foi perceptível que haveria a transição inexorável em relação ao processo do direito para o mundo digital. O senhor já utilizou alguma ferramenta Legaltech no exercício de advocacia? Poderia citar um exemplo? Como eu falei anteriormente, eu fui formado no âmbito do processo físico, então eu peguei a transição do processo físico para o processo digital. Nesse processo, eu fui aos poucos me inteirando em relação, em especial, aos programas de gerenciamento de processo, no primeiro momento, e depois aos próprios programas que fazem o peticionamento e o acompanhamento processual no âmbito do Poder Judiciário. Programas esses que têm maior ou menor complexidade a depender das características inerentes ao mesmo. Para quem milita na área do direito, isso é perceptível. Programas como o ProJude, que são programas de utilização no juizado, são mais intuitivos, mais fáceis de serem operacionalizados. Já outros, como ESAGE, EPROC, representam um pouco mais de dificuldade no aspecto operacional e necessitam um contato diário para que o profissional possa, de fato, ter um domínio do mesmo. Professor, na sua opinião, qual foi o maior impacto que a Legaltech já causou no judiciário brasileiro? Olha, nesse sentido, eu tenho que reconhecer que as questões de implementação do mundo digital da Legaltech, em regra, são positivas. Eu que vivenciei o processo físico, tive experiência de fazer carga de processo, de manusear um processo gigantesco e todos os elementos relacionados a isso, reconheço que no aspecto operacional representam um ganho significativo a incorporação de novas tecnologias ao direito. Também um ganho de tempo no que tange a dinamizar a vida dos profissionais envolvidos em relação ao mesmo. A grande questão é saber como utilizar de forma adequada para não suprimir a individualidade e a expertise técnica desses profissionais, apenas transferindo para a máquina aquilo que deve ser algo inerente ao profissional. Na sua opinião, professor, quais são as áreas do direito que mais se beneficiam das Legaltechs? No âmbito geral, todas as áreas do direito podem ter algum benefício em relação ao Legaltech, mas é inegável que algumas áreas ainda precisarão de um contato mais ordinário com a pessoa, de um contato mais real e presencial. Exemplo, a área do direito penal, exemplo, a área do direito de família. Nessas áreas, o contato, a presencialidade, o olho no olho é algo importante. Então, há um benefício menor nessas áreas quando comparado com outras áreas que utilizam a Legaltech. Algumas que ficam, digamos, mais adstritas ao aspecto cartorário, acabam se beneficiando de maneira mais sensível em relação ao Legaltech, como direito tributário, direito empresarial e congêneres, onde isso é mais visível. Mas reitero novamente que todas as áreas de alguma forma se beneficiam da utilização da Legaltech. Quais tipos de plataformas o senhor considera indispensáveis hoje para um escritório de advocacia?
Bom, aí temos que começar pelos elementos de base. Primeiro elemento importante é lembrar que todos aqueles já consagrados e tradicionais instrumentos de utilização no mundo digital ainda são relevantes para a advocacia, como por exemplo o domínio do pacote Office, que vejo muitos advogados novos, iniciantes, negligenciando a sua utilização, como dominar o Word, dominar pelo menos os aspectos básicos em relação à editoração de uma planilha de Excel, é algo importante. Para além disso, é fundamental entender que, via de regra, os escritórios de advocacia têm programas de gerenciamento de processo. Esses são variáveis, tem uma grande gama de programas que tem essa característica, e aos poucos qualquer advogado vai se inteirando das características, das especificidades deste programa específico. E, por fim, ele tem que dominar, de fato, aqueles programas de interação perante o Poder Judiciário que ele faz o uso mais ordinário. Isso também vai ser vinculado ao perfil do escritório de advocacia. É óbvio também que há a incorporação recente das questões relacionadas à inteligência artificial, que deve ser objeto de atenção e análise de todo e qualquer advogado, já que representa um novo e inexorável caminho para ser seguido por todos os profissionais do direito. Como o senhor enxerga o uso de inteligência artificial nas análises jurídicas, elaborações de peças e contratos? A sua pergunta é bastante pertinente, porque a IA, de fato, faz parte do dia a dia da maioria da população e também já está incorporada no âmbito do direito. Porém, eu sou crítico a determinados usos da inteligência artificial de maneira desenfreada, sem nenhum tipo de critério. Eu penso que a inteligência artificial, como todos os elementos relacionados à LegalTech, deve ser um instrumento de utilização como ferramenta, como um meio para otimização, para dinamização e melhoria da prestação de serviço de qualquer operador de direito, mas nunca como elemento final a transferir aquilo que é a essência da atuação de qualquer operador de direito, que é a atividade intelectual. E, nesse sentido, gostaria de fazer uma provocação para todos vocês que são alunos de graduação em Direito. Qual a lógica, qual a razão de ficar estudando 5 anos de graduação, aprendendo teorias sofisticadas, desenvolvendo uma série de competências e habilidades, para, ao fim e ao cabo, delegar num único clique toda a sua atuação profissional? Utilizar a inteligência artificial como ferramenta é algo positivo, vai otimizar, vai ajudar na atuação profissional dos operadores do direito. Delegar, transferir as responsabilidades e toda a atividade intelectual vai apenas tão somente promover um processo de involução, de retrocesso em relação ao direito. Exatamente. Professor, o uso de jurimetria tem sido efetivo na prática jurídica? O senhor já fez uso dessa ferramenta? Bem, começarei pelo final. Na minha prática atual, além de estar vinculado à docência, pela minha atuação advocatícia, não é tão necessário a análise em relação aos instrumentos de jurimetria como um todo. Portanto, não faço uso ordinário dos elementos de jurimetria no meu dia a dia. Porém, tenho uma compreensão a respeito do mesmo, e é inegável que em determinadas áreas, em especial em demandas de massa, ou mesmo para a advocacia e intervenção no âmbito dos tribunais superiores, o entendimento daquilo que já está consolidado, dos padrões que são reconhecidos no âmbito de decisão e nas argumentações que porventura possam otimizar um eventual ganho ou direcionamento da causa, é algo que tem se demonstrado positivo. Isso não é uma inovação brasileira, isso já começou há um bom tempo em outros países, em especial está muito consolidado nos Estados Unidos da América. Ele é anterior à IA na análise bruta de dados, e agora com a implementação da IA tem ganhado novos contornos e provavelmente haverá também uma popularização no uso desse instrumento, que de fato é eficaz como um direcionamento, mas mais uma vez não podendo suplantar a atividade intelectual, lógica e crítica do operador do direito. Professor, quais são os principais desafios éticos e jurídicos do uso de LegalTech no Brasil? Existe uma série de desafios que são vinculados à utilização da LegalTech no Brasil. Primeiro é entender que a atuação do operador de direito é atuação pessoal e que, portanto, quem ao fim e ao cabo se responsabilizará por qualquer intervenção no âmbito do direito é uma pessoa, nunca uma máquina. A máquina não pode ser responsabilizada por nada porque ela é um instrumento em relação à utilização ou intervenção daquele operador do direito. Para além disso, há uma série de questões macro que vão além do direito em relação à utilização ou deturpações da utilização no que tange ao direito autoral e questões congêneres, já que, de fato, quando você utiliza uma IA para gerar
algum instrumento, algum documento jurídico, esta IA tem que ter alguma fonte. E há muitos questionamentos sobre como ela obtém essas informações e se há um respeito devido a uma série de direitos vinculados ao mesmo. São problemas da contemporaneidade, problemas que ainda estão em curso e que deverão ser sanados no transcorrer do tempo. Mas, sem dúvida, é uma nova realidade que gera significativos desafios éticos para os operadores do direito. Professor, existe, na sua opinião, uma resistência dos operadores do direito em relação à tecnologia? Por quê? Olha, eu vejo o seguinte: primeiro, há de fato pessoas que já têm mais idade ou que foram formadas antes do processo digital que podem apresentar algum tipo de dificuldade ou resistência à tecnologia. Segundo, há um caminho inverso. Há pessoas que têm um deslumbramento em relação à tecnologia e acreditam que ela vai suprimir todas as competências e habilidades que devem ser do operador do direito. Eu acho que os dois extremos são equivocados. Temos que entender e utilizar a tecnologia a nosso favor, mas temos que ser críticos, utilizar de maneira racional e lógica todos os instrumentos tecnológicos que possam otimizar a atuação do direito. Professor, como equilibrar a automação dos processos com a necessidade de interpretação humana e sensibilidade jurídica? Mais uma vez, a grande questão é delegar para o âmbito da tecnologia propriamente dito, da IA e congêneres, tudo aquilo que for apenas elemento de quantificação, elemento de comparação e possibilitar que a partir disso haja intervenção intelectual, prática, operacional do operador do direito, para dar caminhos, para dar direções, para que de fato ele possa ter as rédeas, o comando de toda a atuação, não apenas ficar ele sendo comandado por um instrumento tecnológico acrítico, sem parâmetros éticos, sem parâmetros de referência no próprio ser humano. O senhor acredita que as faculdades de Direito estão preparando seus alunos para lidar com a tecnologia? Acredito que, em linhas gerais, sim. Primeiro, o próprio Ministério da Educação, o MEC, estabelece diretrizes para tal. A maioria das instituições estabelece na sua grade curricular elementos que tocam direto ou indiretamente na questão da Legal Tech, sejam de disciplina específica, como existe na nossa instituição, sejam abordando elementos vinculados ao mesmo em outras matérias. Para além disso, a nova geração, ela já vem totalmente imbuída, embebida dentro dessa lógica do mundo tecnológico e, portanto, ela não apresenta maiores dificuldades no andamento do mesmo. A grande questão não é o uso operacional, é este entendimento de como eu utilizar e quais os limites dessa utilização que representa, de fato, o problema prático, operacional e ético entre os alunos de graduação em Direito, que serão futuros operadores do direito. Professor, na sua opinião, quais habilidades o jovem advogado precisa ter para se destacar no mercado atual? Olha, muito mais do que habilidades em relação ao aspecto tecnológico, reitero que a questão da relação interpessoal e do comportamento pode ser um elemento de diferenciação para a geração mais jovem. Entender que deve ter um compromisso, que deve ter uma ética de trabalho importante, que deve ter uma vinculação, um esforço que deve ser sentido e percebido por todos aqueles que estão envolvidos no ambiente de trabalho. Esta é a principal diferenciação, porque tudo que for técnica pode ser aprendido e pode ser ensinado. Portanto, é mais uma questão de comportamento, de atitude, que é essencial para os advogados e os estudantes que estão no processo de formação. O senhor acredita que a atuação do advogado será drasticamente moldada nos próximos 10 anos? Sem dúvida, a atuação da advocacia ela tem passado por uma série de transformações no dia a dia. Sofremos o impacto da digitalização, que em geral é positivo, temos um impacto também em relação ao número muito significativo de advogados, e agora com a IA há uma possibilidade jamais vista da transferência da atuação de atividades intelectuais para a própria tecnologia. E isso vai impactar de maneira inexorável a atuação da advocacia. Se isso vai ser positivo ou negativo, só o tempo dirá. Não podemos ser refratários, não podemos ignorar a existência da tecnologia, temos que nos tentar adaptar. Em linhas gerais, o advogado, como aquele que resolve questões, como resolve conflito, vai continuar existindo, vai continuar tendo a sua importância no mundo. Em qual grau, em qual medida e como, é algo que só o tempo para dar essa resposta de maneira definitiva. Quais tendências Legal Tech o senhor acha que vão se consolidar pelos próximos anos?
Olha, existem algumas tendências que são atuais, mas é muito difícil fazer qualquer projeção. A dinâmica do mundo contemporâneo faz com que qualquer coisa que hoje você possa representar como novo, dentro em breve já estará velho. Algumas delas podem ter maior solidez e, portanto, pode ter uma maior perenidade. Em especial, a questão já citada, a jurimetria, me parece que veio para chegar e é uma tendência relacionada a uma popularização dessas ferramentas de jurimetria e um acesso mais fácil em todas as camadas da atuação profissional. As questões relacionadas ao âmbito de produção em si, elas sofreram impactos diversos. Pense, por exemplo, na incorporação de softwares e IAs que geram vídeos, que, sem dúvida nenhuma, em algum momento serão incorporados ao direito, nem que seja para, de forma ilustrativa, complementar elementos de argumentação. Isso ainda é incipiente, mas há uma tendência natural a ser incrementada e a ser dinamizada dentro do direito. Professor, é possível pensar num judiciário totalmente digital e automatizado no futuro? Eu acho que não é só possível, como, de certa forma, mesmo sendo um pouco paradoxal, que eu afirmei anteriormente, e não poder fazer maiores previsões, essa previsão aí eu acho que ela vai se concretizar. Nós, muito provavelmente, teremos um elemento do Poder Judiciário totalmente digitalizado em todas as suas instâncias. Em especial, eu visualizo, para questões de menor potencial ofensivo, a tendência é que haja essa migração integral. Ela, obviamente, vai gerar uma série de ruídos e problemas no início, mas pela sua celeridade, pela otimização que é buscada pela maioria dos destinatários desse tipo de justiça, é provável que ela tenha uma aceitabilidade social. Professor, só para concluir, o senhor tem algo mais a acrescentar sobre este tema tão polêmico? Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre elementos do cotidiano que são importantes de fato para todo e qualquer estudante de graduação e futuros operadores do direito. Gostaria de dar uma mensagem final, de lembrar que não podemos ser refratários, ser resistentes à tecnologia. Porém, não podemos utilizar a tecnologia de forma crítica, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de reflexão para a mesma. Incorporar, otimizar o nosso dia a dia, incorporar a tecnologia para garantir uma maior celeridade, para dar uma maior dinâmica à nossa atuação profissional, será sempre algo salutar e positivo, desde que seja agregada a essa atuação uma reflexão sobre o uso da mesma. Muito obrigada, professor. Foi ótimo estar aqui contigo. Nós, gostaríamos mesmo de agradecer a ti por conta desse espaço, de dividir essa sabedoria conosco, que estamos chegando agora nesse mundo novo aí, porque nós sabemos, nós que estamos entrando para o mundo do direito, a gente sabe que o direito não é fácil e a gente se sente muito grato por ter um docente como o senhor que está aqui prestando esse apoio e esclarecendo nossas dúvidas. Muito obrigada.